Daí, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Séries de Dark. Como prometido, apesar de estar um pouquinho atrasado, né, a gente traz para você aí o resumo da segunda temporada da série. A gente já teve o resumo da primeira temporada, caso você não tenha assistido, clica no cardzinho que está aparecendo aqui em cima, vai lá, assiste o resumo aí da primeira, depois volta aqui e confere esse resumo com os principais acontecimentos da segunda temporada. A gente sabe que a terceira temporada de Dark vai estrear no dia 27 de junho, então é bom a gente já estar bem preparado aí, relembrar tudo o que aconteceu nas primeiras temporadas dessa série, beleza? Então, sem enrolações, já deixa o seu like aí e vamos acompanhar aí o resumo da segunda temporada de Dark. O primeiro capítulo começa no dia 21 de junho e a gente vê o túnel da caverna que está sendo escavado em 1921. A gente vê o Noah jovem. E tem um outro homem junto com o Noah, só que ele tem a mesma tatuagem que o Noah tem nas costas, só que no peito. O Noah questiona esse homem se ele ainda acredita, sobre a profecia. Diz que o paraíso começa em 6 dias e o inferno na Terra termina. E o Noah diz que o Adam tinha razão e que esse homem perdeu a fé. E a gente descobre que, na verdade, o Noah recebeu esse nome pelo Adam. O Noah então mata esse homem. O Noah mais velho aparece olhando para uma anotação escrito dia 27 de junho, o início do último ciclo. A gente vê pela primeira vez o sonho, aquele sonho de Jonas e da Marta na cama. O Jonas acorda em 2053. Ele tá com a carta que o Michael deixou para ele. E o Jonas acordou na sua casa mesmo, só que no futuro pós-apocalíptico. E tá marcado no calendário 27 de junho de 2020, com um círculo. A gente vê a cidade tá abandonada e destruída, e o Jonas entra no bunker e ouve uma gravação antiga da Cláudia em um toca-fitas. A Cláudia revela na gravação ser uma das poucas sobreviventes do apocalipse do dia 27 de junho de 2020 e diz que se eles conseguirem estabilizar a partícula de Deus, pode ser um caminho para ela voltar ao passado. Jonas vê um pequeno pingente de São Cristóvão, um pingente de prata, e o São Cristóvão é conhecido aí por ser o santo protetor dos viajantes, e esse pingente estava em cima de uma foto da Marta. Em 2020, o jornal fala sobre os desaparecimentos do Jonas, Ulrich, Helge, Mikkel, Yazin, Eric e Mads. A Hannah marca no calendário o dia 21 de junho, aquele mesmo calendário que o Jonas viu em 2053. A Regina aparece fraca pelo câncer. O Clausen aparece pela primeira vez e ele é o chefe da comissão especial de Winden para descobrir mais coisas aí sobre os desaparecimentos. O Jürgen questiona o Clausen sobre a investigação. A Catarina decide entrar na caverna. Em 2053, Jonas vai até o cemitério e vê cruzes com o nome dos mortos no Apocalipse de 2020. Alexander, Justina, Waller e vários outros, incluindo a Marta. O Bartosz briga com a Marta e diz que tem segredos. O Bartosz recebe uma mensagem no celular escrito essa noite. O Alexander fala para os seus funcionários que em 6 dias a usina será fechada. E aí começa o processo para que o material radioativo seja enterrado na piscina do reator. A Hannah pensa em se matar. O Jonas Andarilho aparece e antes dela puxar o gatilho, ele revela que ele é o Jonas do futuro. Ela acredita nele, abraça e chora. Em 1921, o Noah conversa com ele mais jovem. E aí, em 2053, um homem francês aparece sendo enforcado, acusando a Elizabeth de esconder Deus na usina. A Elizabeth enforca ele e alerta que ninguém deve entrar na zona morta, ou seja, na usina. Nós somos o futuro, somos sic mundus creatus est. A profecia que os levará ao paraíso é citada novamente. Em 2020, Elizabeth e Peter olham para algumas coisas guardadas de Tannhaus, o pai adotivo da Charlotte. O Clausen questiona a Charlotte sobre a mensagem deixada por Ulrich antes dele desaparecer. A Charlotte diz que a mensagem foi um engano. A Marta descobre que a Catarina estava investigando os desaparecimentos. A Marta vê as informações sobre a usina, a gente vê o Adam pela primeira vez. Ele diz que o apocalipse deve acontecer. A gente vê a Francisca mais velha também pela primeira vez. E o Magnus vê a Bernadette pegando um envelope que a Francisca tinha deixado lá na floresta. O Magnus vai atrás da Bernadette, mas depois foge. O Jonas Andarilho conta para Hannah que o Jonas está no futuro. A Elizabeth encontra nas coisas do Tannhaus uma foto do Sic Mundus, com o Adam, o Magnus, a Francisca, o Noah, a Agnes e um possível Bartosz, que seria aquele homem que o Noah, mais jovem, matou no começo desse capítulo. A Elizabeth reconhece o Noah na foto. O Peter manda mensagem para Charlotte avisando que encontrou o Noah. A Marta conta para o Magnus sobre a porta na caverna. O Bartosz vai encontrar o Noah na entrada da caverna. E aí o Noah leva ele para dentro da caverna. O Voller paga a Bernadette e pega as chaves do caminhão com o material radioativo. O Voller pede para Bernadette ligar para a mamãe de novo, Os dois são irmãos.
A Charlotte encontra o Peter no bunker. O Alexander enterra o material radioativo. O Jonas vai até a zona morta e entra através de uma passagem por baixo do muro da usina. Ele segue o sinal do detector de radioatividade. Ele encontra a sala onde o Alexander, em 2020, enterrou o material radioativo. Lá dentro, ele encontra o portal, a partícula de Deus, só que ela está instável. O capítulo 2 começa com a gente ouvindo uma gravação da Cláudia falando sobre a partícula de Deus ser um portal para uma viagem no tempo. O Jonas tenta estabilizar o portal. Ele segue algumas anotações e consegue. Só que falta combustível no gerador da usina, o que acaba desestabilizando o portal novamente. E aí a gente está em 22 de junho. A Charlotte analisa a foto do Sigmundos com o Noah de 1921. O Clausen quer interrogar a Regina pelos desaparecimentos próximos à usina. Ele acha estranho o Alexander Kohler ter assumido o sobrenome Tidman após o casamento. Agora ele é o Alexander Tidman. O Jonas Andarilho mostra a máquina do tempo para Hannah e diz que vai levá-la para 1987. A Cláudia idosa vai visitar a Cláudia na usina. Ela conta sobre serem a mesma pessoa. O Jonas coloca uma caixa de som tocando música para atrair os paramilitares para o prédio onde ele está. Quando eles entram no prédio, o Jonas rouba o combustível do tanque de guerra que eles estavam dirigindo. O Clausen e a Charlotte interrogam a Regina sobre o Alexander. A Regina conta sobre o Jonas Andarilho e a encomenda que ele deixou para ser entregue para o Jonas. Ela mostra todas as coisas que ele deixou no quarto do hotel. O Jonas leva a Hannah para a caverna e eles viajam no tempo. O Egon vai visitar o Helge no hospital e o questiona sobre o Mads. O Helge diz que o Homem da Pedra, no caso o Ulrich, diz que poderia mudar o passado, mas diz que nem o Diabo Branco pode mudar. A Cláudia idosa mostra para a Cláudia a máquina do tempo, e a Cláudia idosa viaja no tempo. O Jonas volta para a usina com um combustível, só que ele é pego pela Silja e pela Elizabeth, depois de passar pelo muro. A Charlotte conta para o Peter sobre o Jonas Andarilho e que ele tinha desenhos iguais ao livro do Tannhaus. O Jonas vai ser enforcado pela Elizabeth. A Elizabeth acaba enforcando o Jonas, mas depois ela tira na corda, salvando ele da morte. O Jonas ganha aquela cicatriz no pescoço. O Egon volta a investigar o desaparecimento do Mads e pergunta para a polícia sobre o Ulrich. O Egon vai ao hospital encontrar o Ulrich, que está na ala psiquiátrica. A Silja liberta o Jonas, que estava preso, e pede para ele levá-la até a usina. O Jonas a leva, enquanto o Jonas Andarilho mostra para Hannah que Mikkel está em 1987. A Silja vê a partícula de Deus. A Cláudia de 1987 encontra a caixa com a máquina do tempo que a Cláudia idosa tinha enterrado para ela em 1954. O Jonas estabiliza a partícula de Deus e entra no portal. O capítulo 3 começa com Helge criança, de 1954, que é visto no bunker de 1987 com Noah conversando com ele sobre o tempo. A Doris e a Agnes estão na cama e acabam sendo surpreendidas pela Cláudia, também criança. O Helge volta para 1954 em sua casa após meses desaparecido. O Helge volta diferente, sem falar nada. A Cláudia e o Tronte criança conversam sobre Agnes. O Tronte diz que ela tinha um irmão que odeia. A Cláudia, em 1987, pega o livro de Tannhaus. O Egon, em 1987, ouve a banda Creator e descobre sobre a frase da música que o Ulrich repetiu para ele várias vezes durante a série. O Egon, de 54, conversa com o Helge para descobrir onde ele estava, mas o Helge não responde. Em 1987, a Cláudia procura Helge para saber mais sobre o livro do Tannhaus, que ele deu para ela de presente. O Helge fala para Cláudia não confiar em Noah. A Agnes visita a Cláudia idosa e revela que é a irmã do Noah. A Cláudia idosa entrega um pedaço de jornal para a Agnes. A Cláudia visita o Tannhaus e pergunta sobre o livro. Tannhaus fala que ela idosa já o visitou. O Egon pergunta para o Ulrich sobre a música do Creator, que foi lançada em 1986, mas o Ulrich falou sobre a letra em 1953. O Egon pergunta se o Ulrich sabe quem é o Diabo Branco. O Ulrich acaba revelando o seu nome e diz que veio do futuro. Em 54, o Egon visita o Ulrich e questiona sobre Helge ter voltado para casa. O Egon, em 87, investiga o aparecimento do Michael Canvald, que alegou que seu pai se chamava Ulrich Nielsen. O Noah visita o Helge em 54 e o Helge volta a falar. O Egon interroga a Inês sobre o Michael. O Egon leva uma foto do Mikkel. A Agnes visita o Noah na igreja e diz que Adam não vai deixar ela voltar. A Agnes revela que a Cláudia está com as últimas páginas. A Agnes entrega o jornal que a Cláudia deu a ela para Noah. Cláudia idosa vai visitar Egon em 54 e pede desculpas. O Egon não entende. O Egon visita a Cláudia na usina em 87 e revela que tem câncer. O Egon conversa com a Cláudia criança, que repete para ele as mesmas frases ditas pela Cláudia idosa. O Egon visita o Ulrich idoso e lhe entrega uma foto do Mikkel.
O Uric surta e acaba atacando o Aegon. O Tannhaus está construindo a máquina do tempo e a Cláudia idosa visita ele e entrega para ele o livro que ele mesmo tinha escrito. Ela fala para ele explicar sobre o aparelho para ela no futuro. O Aegon vê a Agnes com a Doris. A Cláudia, em 87, viaja no tempo. O Noah mata a Cláudia idosa na floresta. A Agnes vê o jornal que a Cláudia entregou para ela com a notícia que encontraram um cadáver, o cadáver dela, no caso, na floresta. O Noah rouba algumas páginas do cadáver da Cláudia, achando que eram as últimas páginas. A Cláudia, em 87, vê a Regina em 2020 com câncer. O Adam pergunta sobre as páginas para o Noah, que diz que não estava com a Cláudia. No capítulo 4, a gente vê o Jonas acordando no meio da floresta. Ele encontra 2 homens que o ajudam. Visivelmente o Jonas está no passado. Ele conhece a Agnes criança. O Jonas está em 1921. A Charlotte investiga as anotações de Tannhaus e encontra o projeto da máquina do tempo. O Magnus, a Francisca, a Marta e a Elizabeth decidem ir para as cavernas, seguindo as anotações que a Catarina tinha. O Jonas encontra o Noah jovem. O Jonas vê um quadro da tatuagem do Noah escrito no meio Sic Mundus Creatus Est. A Cláudia, em 1987, vai à usina em 2020 e descobre que o Alexander é o chefe da usina. O Clausen interroga o Alexander sobre a porta soldada e seu nome de solteiro. A Hannah mostra Jonas Andarilho para a Charlotte. Jonas Andarilho conta que Noah é do Sic Mundus. A Francisca, a Elizabeth, Marta e o Magnus entram na caverna. A Cláudia vai até a biblioteca da cidade para saber os acontecimentos dos últimos 30 anos. O Peter e a Charlotte mostram para a Hannah e para o Jonas Andarilho as anotações que eles têm sobre a viagem no tempo e sobre os desaparecimentos, tudo isso lá no bunker. A Cláudia descobre que a data da morte do seu pai, Aegon, é em 26 de junho de 1987. A Charlotte conta para a Catarina que encontraram Mikkel e Uric e a leva para o bunker. A Charlotte conta que eles estão no passado. O Jonas Andarilho conta que é neto da Catarina. Os adolescentes avançam na caverna e eles encontram o Bartosz lá dentro. A Catarina não acredita em Jonas e a Hannah revela que viu a Mikkel lá em 87. Em 1921, o Jonas encontra a porta do Sic Mundus lá na caverna, no túnel, só que o túnel ainda não estava escavado. Os adolescentes amarram e batem em Bartosz, querendo saber por que ele estava lá dentro da caverna. Eles veem a máquina do tempo que estava com Bartosz e a levam embora, deixando ele amarrado na caverna. O Voller vai contar para o Clausen sobre a história do seu olho, mas ele quase atropela a Cláudia e interrompe a história. A Catarina vai à escola em busca de uma foto do Mikael Canvald, criança, só que ela vê uma foto do Mikkel. O Jonas sai da caverna e o Noah jovem revela que o túnel ainda não está aberto. O Noah revela que o Sic Mundus está esperando o Jonas para levá-lo para casa. O Jonas Andarilho diz que pretende parar Adam antes que o último ciclo se inicie. A Cláudia vai para a caverna. O Jonas encontra o Noah e o Noah jovem na igreja. A Silja encara a partícula de Deus instável. Saindo da usina, ela é surpreendida pela Elizabeth, que revela que aquilo é a partícula de Deus. O Noah jovem pergunta para o Noah sobre o livro, que tem as páginas faltando. O Jonas conhece o Adam mostra sua cicatriz no pescoço e revela que ele é o Jonas do futuro. O capítulo 5 começa no dia 25 de junho e pela terceira vez a gente vê o sonho da Marta e do Jonas, mas dessa vez o Jonas que tá lá é o Jonas Andarilho. No sonho, acaba saindo algo preto da barriga da Marta. O Jonas Andarilho acorda do sonho. Em 1921, o Jonas acorda enquanto Adam o observa. E o Adam dá para ele as roupas dele mesmo, Jonas, em 2019, incluindo a jaqueta amarela. A Catarina quer mostrar a foto do Mikkel para Marta e para o Magnus, só que a Marta tá irritada e acaba brigando com ela antes. O Alexander tá preocupado com o interesse de Clausen nele e na usina. A Cláudia observa o jornal com a data da morte do seu pai. O Uric ataca um enfermeiro para roubar a chave e fugir do manicômio. A Cláudia visita o Aegon e pede para que ele vá morar com ela. A Catarina visita a Hannah em busca do Jonas Andarilho e a questiona sobre como é viajar no tempo. O Clausen aparece para interrogar a Hannah. Ele mostra um retrato falado do Jonas Andarilho e pergunta se elas o conhecem, e elas dizem que não. O Jonas Andarilho invade o quarto da Marta e deixa o pingente de prata para ela. O Clausen interroga a Hannah sobre ela ainda receber dinheiro do Alexander, mesmo sem trabalhar para ele. Os adolescentes vão para a caverna. A Elizabeth ouve alguém na floresta e o Noah está observando eles lá de longe. A Charlotte pergunta para o Jonas Andarilho se ele sabe do futuro e sobre quem são os pais dela. Ele mostra a ela uma máquina do tempo.
Os adolescentes voltam para encontrar o Bartosz na caverna. Ele revela sobre a máquina do tempo. E eles acabam indo viajar para o passado. O Bernard conta para Cláudia sobre a partícula de Deus. A Inês rouba os calmantes no hospital e ela é avisada sobre o Ulrich ter fugido do manicômio. O Ulrich visita o Miquel e o Miquel o reconhece. Os dois se abraçam. O Adam explica sobre o tempo para Jonas e o Noah visita a Charlotte e revela ser seu verdadeiro pai. Os adolescentes saem da caverna em 87, a Inês volta para casa procurando o Miquel e não o encontra e liga para Egon. O Miquel e o Ulrich estão fugindo para a caverna para voltar para o futuro, só que a polícia está atrás deles. O Egon, a Inês e a polícia acabam pegando os dois antes deles entrarem na caverna. O Adam e o Jonas continuam conversando sobre os planos dos Sigmundos de se livrarem do looping temporal. A Cláudia manda um funcionário da usina investigar o material radioativo que ela deu para ele, para saber se realmente é a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Em 1987, o Ulrich, sendo levado pela polícia, vê a Marta e o Magnus, os seus filhos, na rua. Os adolescentes percebem que estão no passado. Os adolescentes voltam para 2020. A Inês leva o Miquel de volta para casa. A Marta encontra o pingente deixado por Jonas Andarilho em seu travesseiro. O Adam mostra para Jonas a partícula de Deus que eles criaram em 1921 e conta que se o Jonas impedir que o Michael se mate, ele consegue quebrar o looping temporal. Então o Jonas atravessa o portal e vai para o futuro um dia antes do Michael se matar. O capítulo 6 se passa no dia 20 de junho de 2019, com Jonas e Michael de 2019 se encontrando na cozinha. Eles conversam sobre a festa de 25 anos do casamento de Ulrich e da Catarina, e o Michael fica visivelmente desconfortável quando vê o Jonas com uma jaqueta amarela. A Hannah pede para que o Michael vá com ela na festa do Ulrich e da Catarina, mas ele não quer. O Jonas, que veio de 1921, chega em 2019. O Miquel está doente. O Alexander vê o jornal onde lê sobre o assassinato não resolvido em Marburg após 33 anos. A Marta e o Jonas de 2019 estão na beira do lago e conversam sobre o futuro. O Jonas acha o pingente de São Cristóvão, o pingente de prata, e dá ele para Marta. O Jonas de 1921 acaba encontrando o Ulrich, a Catarina e o Miquel, e eles contam que a Marta está no lago. O Jonas se despede da Marta e vai embora. O Jonas de 1921 encontra a Marta e se declara para ela. Os dois acabam se beijando. O Michael vê o Ulrich e a Catarina pela janela, e ele fica incomodado quando vê o Miquel. A Hannah vê o Miquel criança e ela tem uma sensação estranha de que já viu ele antes em algum lugar. Ela até fala, nossa, como ele cresceu, e diz que teve um déjà vu. O Miquel entra na casa para ir ao banheiro e o Michael fica assustado quando ele vê o Miquel. O Miquel foge. Vários personagens se reúnem na festa de 25 anos do Ulrich e da Catarina. O Jonas de 1921 volta para a casa dele. Lá ele encontra o Michael e o abraça. Ele conta que sabe que o Michael é o Miquel e revela que ele veio do futuro. Ele conta que está lá para tentar impedi-lo de se matar, só que o Michael não entende sobre o que ele está falando. A Marta mostra o pingente para o Jonas e os dois se beijam. O Michael conta que em 2019, quando o Miquel desapareceu, foi o Jonas quem levou ele para dentro da caverna e mostrou a passagem para 1986. O Miquel percebe que tudo deve acontecer como realmente aconteceu e que ele precisa se matar, senão o Jonas não nascerá. A Cláudia idosa aparece e conta para o Jonas que o Adam estava manipulando ele e que o Jonas precisa lutar contra o Adam. O Jonas se despede de Michael. O Peter visita a Bernadette enquanto a Francisca o observa de longe. O Michael escreve a carta para Jonas e o Jonas segue a Cláudia dentro da caverna. O capítulo 7 se passa no dia 26 de junho e começa com a Hannah roubando a máquina do tempo do Jonas Andarilho. O Egon examina o cadáver da Cláudia idosa, em 1954, e ele conta para o Daniel que ela esteve na delegacia pedindo desculpas no dia em que o Helg voltou. O Daniel acha que ela pode ter alguma ligação com o Ulrich e com o desaparecimento do Helg. Cláudia aparece gravando as fitas explicando sobre a partícula de Deus. São as mesmas fitas que o Jonas ouviu lá em 2053. O Jonas Andarilho acorda e vê que a sua máquina do tempo sumiu. A Hannah entra na caverna. A Charlotte conta para o Peter que Noah é seu pai e que amanhã será o apocalipse. Só quem estiver no bunker sobreviverá.
Clausen vê uma foto dele mais novo ao lado do verdadeiro Alexander, aquele que estava lá no passaporte que o Alexander da usina trocou quando ele era ainda jovem. Ele recebe alguns documentos sobre os passaportes e descobre que só existia um registro de nome Alexander Kohler, ou seja, ele descobriu que o Alexander está mentindo. Os adolescentes decidem contar sobre a viagem no tempo para outras pessoas. O Egon, em 54, leva uma foto da Cláudia idosa para o Helge para saber se ela estava envolvida no seu sequestro. O Helge diz que ela é o Diabo Branco e que ela quer matar todo mundo. A Cláudia visita Egon em 87 e pede para que ele vá morar com ela. O Clausen vai para a usina prender o Alexander por falsidade ideológica. A Marta encontra o Jonas Andarilho, que revela ser o Jonas do futuro. O Egon conta para Cláudia que descobriu que viagens no tempo existem. A Hannah aparece em 54 falando que quer ver o seu marido que foi preso pelo assassinato das crianças. Ela diz que o seu nome é Catarina Nielsen. A Catarina, de verdade, acaba encontrando a Marta e o Jonas lá na casa da Hannah e ela conta para Marta que o Mikkel é o Mikael e que o Jonas, na verdade, é o seu sobrinho. A Catarina quer viajar para o passado, mas o Jonas diz que a Hannah roubou a máquina do tempo. O Alexander aparece preso. O Clausen revela que o verdadeiro Alexander Kohler era o seu irmão e que ele sabe que o Alexander, o da usina, foi quem o matou. A Francisca, o Magnus e a Elizabeth contam para o Peter e a Charlotte sobre a viagem no tempo. A Francisca fica brava ao saber que seus pais já sabiam e que não tinham contado nada para eles sobre isso. A Hannah visita o Ulrich em 54. O Ulrich pergunta se a Catarina está bem e a Hannah acaba decidindo não ajudar e deixa o Ulrich em 54. O Egon, em 87, conversa com a Cláudia sobre o Ulrich ter tentado por 2 vezes fugir para a caverna, em 1953 e agora, novamente, em 1987, com o Mikkel. O Egon diz que deve haver algo especial na caverna. A Cláudia fica brava com ele. Ele percebe que deve ter algo a ver com a usina e que a Cláudia sabe sobre a viagem no tempo. O Egon então decide ligar para a polícia para eles fazerem uma busca na caverna e na usina. A Cláudia desliga o telefone. O Egon tenta voltar a ligar, a Cláudia segura ele, os dois brigam pelo telefone, ele cai, bate a cabeça na mesa e acaba sangrando no chão. A Cláudia liga para a emergência, mas desiste para deixar o Egon morrer. O Egon descobre que ela é o Diabo Branco. E o Egon acaba morrendo. A Hannah decide recomeçar a sua vida em 54 e acaba flertando com o Egon. O Alexander aparece preso. A Cláudia volta para casa e chora pela morte do seu pai. Só que o Jonas aparece e diz que ela precisa ir com ele para o futuro. O capítulo 8 começa no dia 27 de junho, o dia do apocalipse, e em 2053 a Elizabeth encontra algumas fotos antigas dela criança com o Peter, a Charlotte e a Francisca. Só que ela vai passando as fotos, né, e ela aparece ao lado do Noah e de um bebê, aquela mesma criança que é a filha do Noah, ou seja, a filha dela também, né? E a última foto revela que ela e o Noah são os pais da Charlotte. A Charlotte é mãe da Elizabeth e a Elizabeth é a mãe da Charlotte. O Magnus e a Francisca, adultos, levam o jovem Noah para encontrar o Adam. O Jonas e a Cláudia estão na caverna. O Bartosz fala para a Regina que a Cláudia idosa foi visitá-lo e que deixou uma foto dela para a Regina. A foto tem a Regina nova e a sua mãe, Cláudia. O Clausen mostra para o Alexander que conseguiu um mandado de busca para entrar na usina. O Alexander pede ajuda para o Voller, que nega. O Jonas Andarilho vai atrás da Marta para salvá-la do apocalipse, só que ela não quer ir com ele. Aí, o Jonas aponta uma arma para ela. O Magnus conta para o Bartosz que a máquina do tempo está com a Catarina. A Catarina acha o mapa do Jonas com as anotações sobre a caverna. O Jonas e a Cláudia estão dentro da caverna para tentar abrir a passagem do tempo novamente, aquela que está lá dentro da caverna. O Jonas Andarilho leva a Marta para o bunker e diz para ela não sair de lá. O Voller conta para Charlotte sobre o Clausen estar indo para a usina e conta sobre o lixo radioativo. Ela descobre que esse é o motivo do apocalipse e vai para a usina. O Peter decide levar a Elizabeth para o bunker. O Clausen entra na área onde foi enterrado o lixo radioativo. A Catarina encontra um álbum de fotos da vida de Mikkel em 1987. O Jonas Andarilho encontra a Catarina, que quer voltar para o passado resgatar o Mikkel. Ele explica sobre não poder trazer Mikkel de volta e diz que não adianta mudar o passado, mas sim o futuro. Ele tentará fazer as coisas diferente e impedir que ele se torne o Adam. O Noah confronta o Adam e lhe entrega as páginas que faltavam. O Noah tenta matar o Adam, mas a arma acaba falhando.
A Agnes pega a arma e mata o Noah. O Jonas reabre a passagem lá no túnel da caverna. A Marta, que está no bunker, vê a passagem se abrindo. As luzes voltam a piscar na cidade, os pássaros caem mortos do céu. A Catarina resolve ir para a caverna para tentar usar a passagem que foi reaberta. Peter e Elizabeth chegam ao bunker. A Cláudia e o Jonas saem da caverna em 2019. A Francisca recebe uma mensagem do Peter para ela ir ao bunker. O Clausen encontra a piscina que foi tampada com concreto e manda desenterrar o que tem lá dentro. A Cláudia visita a Regina para levá-lo para o bunker. O Noah jovem encontra o Jonas Andarilho e lhe entrega uma carta da Marta, dizendo que ele precisa salvar Magnus, Francisca e Bartosz e depois o Noah e a Agnes. A Elizabeth, em 2053, entra na usina. O Magnus e a Francisca, em 1921, estabilizam a partícula de Deus para o Adam atravessá-la. A Catarina está na caverna. A Cláudia leva a Regina para o bunker. O Clausen encontra os barris com lixo radioativo. A Marta encontra o Jonas em casa e sabe que ele é o Jonas do futuro. Adam aparece e surpreende os dois. O Adam diz que o gatilho para o Jonas se tornar o Adam é a morte da Marta. Então ele aponta uma arma para ela e mata a Marta. O Clausen vai abrir o lixo radioativo e a Charlotte tenta impedir. O Jonas Andarilho encontra o Bartosz, o Magnus e a Francisca. A Elizabeth, em 2053, estabiliza a partícula de Deus. A Francisca e o Magnus, em 21, observam a partícula de Deus. O Clausen abre o barril do lixo e surge de lá uma partícula de Deus. A Catarina é guiada pelas luzes no túnel. A partícula de Deus da usina é estabilizada. A Catarina encontra o túnel e abre a porta de metal. E uma luz bem forte vem lá de dentro. Um portal se abre dentro da usina e a Charlotte vê a Elizabeth do futuro. A Elizabeth a chama de mãe. O Jonas Andarilho viaja no tempo com o Magnus, Bartosz e a Francisca. A Elizabeth e a Charlotte se tocam. Aí o buraco negro da usina explode. Aí a gente vê o Jonas com o cadáver da Marta, só que uma outra Marta acaba encontrando ele. Ela liga uma máquina do tempo diferente e o Jonas pergunta para ela de que tempo ela é. Só que ela responde, a pergunta não é de que tempo, mas de qual mundo. Aí a casa explode. Então é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa o seu like aí também. Não esqueça de comentar também um pouco sobre as suas expectativas para a terceira temporada de Dark. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite aí para se inscrever agora, porque até o dia 27 a gente vai ter muito material aí, né, sobre a série. Inclusive, a gente já convida vocês para participarem da maratona que a gente vai fazer aqui. A gente sabe que a terceira temporada vai estrear no dia 27, então a gente convida você para assistir essa série com a gente. A gente vai ter lives no intervalo de 2 episódios, né? No dia 27 a gente vai ter uma live especial aí comentando sobre o primeiro e segundo episódio. Então você assiste, né, esses 2 primeiros episódios, vem pra live, comenta com a gente aí o que você tá achando, o que a gente acha que vai acontecer, né, mais pro final da série. Depois a gente vai ter uma outra live com o terceiro e quarto episódio também. E no domingo a gente faz as lives aí, né, com o quinto, com o sexto episódio e com os últimos episódios aí depois também, beleza? A gente vai estar explicando melhor aí futuramente também, principalmente lá nas nossas redes sociais. Acompanhem o Arena Nerd também lá no Instagram, né, o Arena Nerd Oficial, onde a gente vai estar comunicando vocês certinho como que vai acontecer tudo isso aí também, os horários, enfim. É só ficar ligado lá no Instagram e aqui no YouTube, beleza? E até lá, né, a gente vai estar comentando muito sobre essa série aí da Netflix. Então venha com a gente, se inscreve aí, deixa seu like, beleza? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo aí de Dark. Valeu!